Pessoal, estou de volta para mais uma aula em que a gente continua trabalhando o regime jurídico administrativo, entendendo aqueles princípios, aplicáveis à administração pública. Na nossa aula passada, a gente trabalhou aqueles princípios expressos na nossa Constituição, dando ênfase principalmente ao 37 caput da nossa Constituição, que traz o princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Chamei a atenção de alguns outros princípios, que ainda que princípios gerais, que não são aplicados só ao direito administrativo, só à administração, também aparecem para a gente lá na nossa Constituição, por exemplo, contraditória e ampla defesa, devido processo legal, celeridade processual. E aí a gente finalizou essa parte, então, dos princípios que aparecem para a gente na Constituição. E o combinado é que a gente começaria, a partir dessa nossa aula, a trabalhar aquilo que a gente vai costumar chamar de princípios reconhecidos. Eu expliquei para vocês lá no comecinho da nossa primeira aula, aquela classificação, que alguns autores, por exemplo, José dos Santos Carvalho Filho, trazem, de classificar os princípios em princípios explícitos ou expressos e princípios implícitos, mas que uma doutrina mais moderna costuma preferir, em vez de usar o termo princípios implícitos, falar em princípios reconhecidos. Porque eu tenho alguns princípios aqui que estão implícitos na Constituição, ou alguns princípios que estão expressos em outros dispositivos legais que não o texto constitucional, alguns princípios reconhecidos pela doutrina, pela nossa jurisprudência. Então, a gente, para conseguir abarcar uma maior quantidade de princípios, a gente vai falar desses princípios reconhecidos. Alguns deles, de fato, não vão aparecer para a gente em dispositivos legais. Alguns deles são, de fato, aqueles princípios que a doutrina traz para a gente, que a doutrina trabalha, mas temos também alguns princípios que, por mais que não estejam na nossa Constituição, vão estar, por exemplo, na Lei 9784 de 99, que é a Lei do Processo Administrativo Federal, vão estar lá no princípio, lá na lei de licitações e contratos, seja a lei 8666, seja a lei 14133 de 2021, princípios aplicáveis aos serviços públicos que vão aparecer para a gente lá na lei 8987. Então, assim, a ideia é que a gente consiga agora tratar de uma grande quantidade de princípios aplicáveis à administração pública, mesmo que eles não estejam previstos expressamente na nossa Constituição. E aí, começamos bem. A gente já começa falando de um princípio extremamente importante, mas que a gente vai ver que ultimamente vem sendo relativizado, que é o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Então, dentro dos princípios reconhecidos que a gente começa a trabalhar agora, primeiro que eu quero trabalhar com vocês, princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Esse princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, gente, ele é muito importante para a gente no direito administrativo, porque ele vai possibilitar, ele vai fundamentar as vantagens que a administração pública tem perante um determinado particular. Quando a gente analisa a atuação da administração pública, a administração ela vai receber certas prerrogativas que, em comparação com um particular, ele não vai possuir. Então, a administração ela só recebe essas prerrogativas, essas vantagens a mais, em virtude desse princípio, que é o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Então, quando a gente pensa em poderes que a administração pública tem, em prerrogativas que a administração pública tem quando ela atua, esses poderes e essas prerrogativas se fundamentam nisso, nesse princípio. A administração, gente, ela sempre tem que atuar buscando o quê, no final das contas? Interesse público, interesse da coletividade. Ah, Flávia, a gente sabe que não é sempre assim, a gente sabe que na prática, às vezes, a administração dá uma derrapada ali. Eu sei, tá? Mas eu não estou pensando no errado que acontece na administração, estou pensando no fantástico mundo do direito administrativo, o que a gente sempre tem que buscar quando a administração pública atua? Interesse público e interesse da coletividade. E com base nessa ideia desse princípio, esse interesse público, ele vai prevalecer, ele vai ter supremacia sobre interesses privados. Então, se numa determinada atuação da administração pública, a administração ela precisa receber um poder a mais, justamente pelo fato de ela estar buscando o interesse público, ela vai receber esses poderes, essas prerrogativas. Então, pensando em exemplos, tá, que a gente aplica no direito administrativo, a desapropriação.
O município Belo Monte, sei lá, estou inventando o nome de um município, acho que até existe um município que chama assim, mas enfim, pouco importa. O município Belo Monte está querendo construir uma nova escola pública municipal. E não tem um lugar para colocar, né, para instalar essa escola pública municipal. E aí ele decide que ele vai desapropriar a Casa de Maria. O município ele decide que quer desapropriar a Casa de Maria, por quê? Porque naquele lugar que a Casa da Maria está, é um excelente local para funcionar uma escola pública municipal. É exatamente o lugar que ele precisa para funcionar essa escola pública municipal. O que o município pode fazer, gente? Desapropriar a Casa de Maria. É uma intervenção do Estado na propriedade. Por que a administração pública pode fazer isso? Porque o interesse público de ter uma escola pública municipal funcionando é maior, vai prevalecer sobre o interesse da Maria, de ter a casa dela. Maria pode amar a casa dela, mas o interesse público prevalece sobre o interesse privado. Por que a vigilância sanitária ela pode ir fiscalizar, por exemplo, um restaurante e, ao perceber que o restaurante está descumprindo normas sanitárias, o agente da vigilância sanitária pode interditar aquele restaurante? Porque o interesse público, de preservar a saúde pública, de garantir que nada vai acontecer com pessoas que comerem ali no restaurante, vai prevalecer sobre o interesse privado do dono desse restaurante de ter o restaurante funcionando. Então, a ideia da supremacia é essa. O interesse público ele tem supremacia sobre o interesse privado, justamente por isso a administração pública recebe poderes, recebe prerrogativas. Afinal de contas, ela sempre atua buscando o interesse público. Tá certo? É importante, quando a gente trabalha esse princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, entender que eu preciso definir melhor o que seria esse interesse público que vai prevalecer sobre o interesse privado. Por que é importante chamar a atenção disso com vocês, gente? Porque quando a gente analisa a ideia do interesse público, a doutrina do direito administrativo vai nos dizer que nós temos duas formas de garantir o interesse público, ou dois tipos de interesse público diferentes. A gente poderia citar o interesse público primário e o interesse público secundário. Então, interesse público primário e interesse público secundário. O interesse público primário é aquele interesse, gente, que garante o interesse da coletividade. É o que a gente está pensando aqui nos exemplos que eu dei para vocês. Né? Então, a administração pública ela vai atuar, ela está buscando o interesse público, né, esse interesse da coletividade, e por isso ela vai receber certos poderes. Então, quando eu falo da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, é o interesse primário, o interesse público primário, que vai prevalecer. Esse interesse essa atuação que garante o interesse de toda a coletividade, né, que vai beneficiar, de alguma maneira, toda a coletividade. Esse é o interesse público primário. Só que nós também podemos pensar no chamado interesse público secundário. O que é o interesse público secundário, gente? É o interesse patrimonial do Estado como pessoa jurídica. É o interesse patrimonial do Estado como pessoa jurídica. As pessoas jurídicas da administração pública, gente, que integram a administração pública, né, União, Estado, Distrito Federal, municípios, até mesmo as entidades da administração indireta, elas vão ter certos interesses que são interesses patrimoniais dela, pessoa jurídica. Não é o interesse da coletividade, é o interesse patrimonial daquela pessoa jurídica que está atuando, daquela pessoa jurídica que integra a administração. Afinal de contas, ela é uma pessoa jurídica, né? Então, eu posso pensar na União, por exemplo, como uma entidade, como uma pessoa jurídica que vai ter interesses financeiros, que vai ter interesses patrimoniais. Então, é o interesse da União, por exemplo, garantir que ela tenha o máximo de dinheiro na conta dela, para ela não passar aperto, para ela conseguir pagar suas contas. No Estado, a mesma coisa, no Distrito Federal, no município, a mesma coisa. É interesse da entidade da administração pública direta ou da administração pública indireta que ela tenha o dinheiro no cofre, que ela tenha dinheiro lá no cofre, no banco, sei lá, enfim, que ela tenha dinheiro, né, para que ela possa, enfim, se manter.
né? Nenhuma entidade quer ficar devendo. Então, a ideia, a gente sabe que é difícil na administração isso, né? Porque as contas, elas são muito complexas, mas nenhuma entidade, se for analisar o interesse dela como pessoa jurídica, ela quer ficar devendo. Então, eu tenho esse interesse público que nós chamamos de interesse público secundário. O interesse público secundário não está pensando na coletividade. O interesse público está pensando ali naquela entidade da administração pública como uma empresa, né, entre aspas, que ela tem interesses patrimoniais. Esse interesse público secundário, ele não prevalece sobre o interesse privado. O interesse público que vai ter supremacia sobre o interesse privado é o interesse público primário. Esse interesse público secundário, gente, ele não tem supremacia sobre o interesse privado. Porque, nesse caso, é o interesse patrimonial daquela entidade como pessoa jurídica, como qualquer outra pessoa jurídica. Então, ele não vai ter supremacia sobre o interesse privado. Flávia, mas por que não? É interessante, né, para a administração ter dinheiro, é interessante para a administração buscar esse interesse público secundário. Ela pode buscar, tá tudo bem, mas esse interesse público secundário ele não pode prevalecer sobre o interesse privado, porque senão imagina o seguinte, tá, gente? Imagina que o município, ele firmou um contrato com a empresa X para fazer uma obra pública. Então, fez lá tudo bonitinho, fez licitação, a empresa X venceu a licitação, e aí depois que terminou a obra, a empresa X vai lá cobrar do município o pagamento daquele contrato. Afinal de contas, ela foi contratada para fazer uma obra pública para o município. Se o interesse público secundário prevalecesse, o município ia poder virar para essa empresa X e falar: ô, empresa, pois é, menina, olha só, eu tenho que te pagar, né? Mas não vou te pagar, não. Vou não, estou meio apertada aqui de grana, enfim, não estou podendo pagar, ou não estou querendo pagar, estou querendo economizar dinheiro aqui. Então, olha, você fez a obra para mim, beleza, obrigada, mas eu não vou te pagar. Porque o interesse público secundário prevalece sobre o primário. Percebe que absurdo isso? Percebe que insegurança jurídica que geraria para todo mundo que lida com a administração, se ela pudesse impor os seus interesses como pessoa jurídica em cima do seu interesse, acima, né, do seu interesse? Então, esse interesse público secundário não prevalece sobre o interesse privado. O município vai ter que pagar a empresa X que fez aquela obra pública em virtude de um contrato firmado com ele? Vai. Vai por quê? Porque, nesse caso, é o interesse público simplesmente secundário que não prevalece sobre o interesse privado. Tá? Então, eu preciso que você entenda isso. Quando a gente faz essa diferenciação do interesse público primário e do interesse público secundário, é apenas o interesse público primário que tem essa supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Tranquilo, gente? Beleza. Último ponto com relação a esse princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Na verdade, depois eu até volto um pouquinho nele para falar de dois princípios específicos, mas último ponto aqui dentro dessa primeira parte, né, da nossa análise. A doutrina mais moderna, né, alguns autores mais modernos, que não são, né, que não integram a doutrina clássica, vamos dizer assim, do nosso direito administrativo brasileiro, vem cada vez mais defendendo a relativização desse princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Então, é uma tendência hoje que nós tenhamos uma relativização desse princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Na verdade, nenhum princípio é absoluto, né, gente? Todos os princípios, num caso concreto, eu posso fazer uma ponderação para decidir a melhor forma de aplicá-lo. Mas a doutrina vem batendo muito nessa tecla com relação ao princípio da supremacia do interesse público. Por quê? Para alguns autores, gente, eles param em determinados momentos e falam: será que toda vez o interesse público, mesmo que o primário, tá? O interesse público ele tem que prevalecer sobre o interesse privado? Ou será que, às vezes, num caso concreto, não seria possível relativizar esse princípio? Será que, às vezes, num caso concreto, não seria possível que o interesse privado ele prevalecesse sobre o interesse público? A doutrina mais moderna defende que sim, que é possível, num caso concreto, eu fazer uma ponderação, uma relativização, para nem sempre a administração ter esse poder de fazer o que ela quiser.
A doutrina mais moderna do direito administrativo, cada vez mais, gente, vem entendendo que a administração não pode ter esses poderes absolutos e muito diferentes do particular. Eu tenho que ter a possibilidade de relativizar esses poderes. Vou pensar num exemplo muito simples com vocês, tá? Qual que foi o exemplo que a gente estava falando de desapropriação? O município Belo Monte, né, que eu acho que foi o exemplo, o município que eu falei. O município Belo Monte, ele está querendo instalar uma escola pública municipal e quer desapropriar a Casa da Maria. Se eu te dou essas informações, beleza. Pode, intervenção do Estado na propriedade, interesse público prevalece sobre o interesse privado. Fechou. Agora, imagina o seguinte. Imagina que eu termino de te contar essa história, de que Maria, ela tem 105 anos, é uma senhorinha de 105 anos que mora sozinha. Ela vive há anos e anos e anos nessa casa dela. Ela mal está conseguindo andar, porque ela já está mais velhinha. Ela não tem ajuda. Ela está lá, gente, assim, terminando de sobreviver, terminando de viver os últimos anos da vida dela. Será, a doutrina mais moderna pergunta, será que é necessário mesmo desapropriar a Casa da Maria, gente? Será que não dá para achar um outro lugar em que o interesse público vai ser melhor, vai prevalecer sobre um interesse privado de outra pessoa? Não dá para desapropriar a casa de outra pessoa, não? Vai ter que desapropriar a casa da Dona Maria, que tem 105 anos? Para que eu vou fazer isso? Entende? Então, é possível, para essa doutrina mais moderna, que a gente comece a relativizar esse princípio da supremacia. Que a gente comece a pensar, olha, depende. A depender da situação, não é mais interessante, talvez, a gente ter o interesse público prevalecendo sempre. Olha, nesse caso aqui da Dona Maria, vai prevalecer o interesse da Dona Maria, sim. Nessa ponderação que a gente está fazendo aqui num caso concreto, vai prevalecer o interesse dela. O município, desapropria a casa de outra pessoa, desapropria outro bem, mas não desapropria a casa da Dona Maria, não, porque vai ser difícil demais para ela sair dessa casa, fazer mudança, imagina. Então, a doutrina mais moderna, ela vem relativizando esse princípio. Tá claro, gente? Tudo certo? Beleza, então. Então, o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado é um princípio extremamente importante para a gente. É importante lembrar daquela diferenciação do interesse público primário e secundário e aproveitei para chamar a atenção dessas possibilidades, né, de relativização desse princípio. Sempre em seguida da gente falar do princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, a gente já emenda com outro princípio, que é o princípio da indisponibilidade do interesse público. Princípio da indisponibilidade do interesse público. Esse princípio da indisponibilidade do interesse público, gente, ele também é muito importante para a gente, porque ele vai possibilitar certas limitações que a administração pública possui. A administração, ela não tem só privilégio, a administração, ela não tem só prerrogativas. Em determinadas situações, é possível que sejam estabelecidos ou que sejam impostas certas limitações para a administração também. Certas limitações que eu particular, você particular, a gente não tem, mas que a administração pública vai ter. Pensa comigo em alguns exemplos, tá? Vamos imaginar que eu estou precisando comprar caneta. Imagina que essa aqui é uma caneta normal, tá? Imagina que eu, Flávia, particular, estou precisando comprar caneta. O que eu simplesmente vou fazer, gente? Vou pegar minha bolsa que está aqui do lado, vou na papelaria que tem na esquina aqui do Supremo e vou comprar a caneta que eu quiser. Vou comprar quantas canetas eu quiser, a cor que eu quiser, a marca que eu quiser, o preço que eu quiser, que eu puder pagar, beleza, eu vou lá e compro. Eu, particular, eu não tenho nenhum tipo de limitação com as compras que eu vier a fazer. Ah, Flávia, tá rolando aqui, né? Tá da economia, não, tudo bem. Mas eu não tenho limitação, eu não preciso seguir nenhum tipo de procedimento para eu, Flávia, particular, comprar uma caneta. Agora, vamos imaginar que eu, Flávia, servidora pública, fiquei sem caneta. E aí vou lá, ligo para o setor responsável para mandar caneta, não tem caneta mais, acabou a caneta do órgão todo, eu trabalho na Assembleia Legislativa de Minas, acabou a caneta da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que é um órgão público, ela vai ter que fazer para comprar caneta em regra? Licitação. Ela vai ter que fazer um procedimento, um processo licitatório para poder comprar caneta. Porque ela não pode, o órgão público não pode simplesmente tirar o dinheiro e ir na papelaria do lado e comprar uma caneta. Tá certo? Por quê que o órgão público, por que as entidades da administração pública, elas precisam se submeter à regra de licitação? Para garantir que nessa compra que for feita, sempre esteja se buscando o interesse público.
para garantir que eu não estou comprando com o meu melhor amigo, para garantir que eu não estou comprando uma caneta mais cara. Então, eu preciso garantir o interesse público nas compras, nos contratos feitos pela administração pública, sejam contratos de compras, obras, serviços, alienações, enfim, os contratos firmados pela administração dependem do processo licitatório, né? Ou pelo menos um processo para dispensar, para inexigibilidade, mas tem que ter um procedimento necessário previsto em lei para garantir o quê, gente? Que eu não estou dispondo do interesse público. Para garantir que eu não estou abrindo mão do interesse público. Então, é uma limitação? É. A administração só pode firmar contrato se fizer um procedimento, se adotar um procedimento previsto em lei. Outro exemplo, tá? O Supremo TV é uma pessoa jurídica, direito privado, não tem nada a ver, né, com a administração pública, o Supremo TV aqui. O Supremo TV está precisando de uma nova funcionária, ou de um novo funcionário. O que o Supremo simplesmente vai fazer, gente? Vai anunciar essa vaga em algum lugar, vai receber currículo, vai fazer entrevista e vai decidir quem é que vai contratar para esse cargo de funcionar, para esse cargo aqui dentro do Supremo, para ser funcionário do Supremo. A Ana, ou quem quer que seja responsável aqui no Supremo por fazer essa entrevista, vai fazer entrevista com todo mundo, vai ouvir as pessoas todas, analisar os currículos todos e vai decidir ela quem é que ela vai contratar. Simples assim. Por quê? Porque a contratação de pessoa jurídica de direito privado, que não tem nada a ver com a administração pública, é livre. Eu contrato do jeito que eu quiser. Agora, vamos imaginar que um órgão público, Supremo Tribunal Federal, está querendo contratar uma pessoa. Está precisando de um novo servidor. Não estou falando de ministro, tá, gente? Que ministro do STF é nomeado pelo chefe do Executivo, com aprovação do Senado, enfim. Mas estou pensando aqui num servidor público. Está com um cargo vago lá no Supremo Tribunal Federal e ele está querendo contratar um novo funcionário, um novo servidor, né? Servidor público, no caso. O que necessariamente vai ter que ser feito, gente? A não ser que seja um cargo em comissão. Vai ter que fazer o quê? Concurso público. Por que tem que fazer concurso público? Porque para nomear servidores, para ocupar cargos públicos, em regra, é necessário um procedimento, que é o concurso público. Para quê? Para garantir que eu não estou colocando naquele cargo quem eu quero, e sim quem de fato mereça estar naquele cargo. Eu quero colocar o melhor candidato naquele cargo. Eu quero garantir o quê? O interesse público. Então, eu não posso dispor do interesse público, por isso eu sofro uma limitação. Eu, órgão público, né, sofro uma limitação para ocupar os meus cargos. Tá? Último exemplo, tá, gente, dessa comparação, né, das limitações que a administração pública tem e que um particular não tem. Eu, Flávia, como particular, eu não tenho que prestar contas do quanto eu gasto durante um mês. Você concorda comigo? Pouco importa o que eu fiz com o meu dinheiro. Eu não tenho que prestar contas para ninguém. Eu recebo meu dinheiro, eu gasto meu dinheiro do jeito que eu quiser. Tudo bem que, às vezes, só para não ter encheção de saco que está comprando sapato demais, a gente deixa o sapato meio que escondido no carro e sobe com o sapato depois o marido está dormindo. Mentira, nem faço isso, mas Reivane me ensinou a fazer isso. Mas, enfim, a gente sabe que eu, particular, eu não tenho que prestar contas para ninguém. Agora, eu, Flávia, como servidora pública, se eu tiver gastos com dinheiro público, eu vou ter que prestar contas? Vou. Eu tenho que prestar contas por quê, gente? Porque todas as entidades, todos os órgãos públicos, todas as entidades que recebem dinheiro público têm que prestar contas de como gastou o dinheiro público. Para quê? Para garantir que eu não estou dispondo do interesse público, para garantir que eu não estou abrindo mão do interesse público. Então, essas todas que eu estou dando exemplo para vocês aqui, são limitações que a administração pública sofre e que um particular não sofre. E essas limitações, elas são impostas em virtude desse princípio da indisponibilidade do interesse público. Tá certo? Com relação a esse princípio da indisponibilidade, vale a pena fazer uma observação com vocês para a gente chamar a atenção de que hoje é possível que nós tenhamos meios alternativos de resolução de conflitos. Vou te explicar por que eu estou querendo fazer essa observação, tá? Meios alternativos de resolução de conflitos. Pessoal, o que acontece? Durante muito tempo, em alguns pontos específicos no direito administrativo, em algumas normas específicas, vou te dar um exemplo daqui a pouco,
entendia-se que não seria possível a adoção de meios alternativos de conflitos. Não seria possível um acordo, uma conciliação, uma arbitragem. A ideia era que não seria possível algum tipo de acordo da administração pública com outra pessoa, porque isso estaria, de alguma maneira, fazendo com que a administração ela estivesse abrindo mão do interesse público. Então, por exemplo, é o exemplo mais importante para a gente aqui. A Lei de Improbidade Administrativa, que é a Lei 8429 de 92, durante muitos e muitos e muitos anos, ela tinha uma previsão lá no artigo 17, parágrafo 1º, vedando o acordo, a conciliação e a transação. Por que isso? Né? Por que não podia ter um acordo numa ação civil de improbidade, uma transação, uma conciliação? Porque entendia-se que o interesse público, né, que estava sendo buscado ali através daquela ação de improbidade administrativa, não poderia ser deixado de lado através de um acordo. Né? A ideia é que, olha, o interesse público maior é sempre garantir a punição de quem praticou um ato de improbidade, então não pode ter acordo, não pode ter transação, não pode ter conciliação. Só que hoje, gente, é cada vez mais uma tendência no direito administrativo que a gente busque essas formas de meios alternativos de conflito, né? Meios alternativos de resolução de conflitos. Eu quero garantir que a administração pública, se tiver um determinado conflito, se tiver alguma situação ali, ela tenha a possibilidade de buscar meios alternativos. Para que eu vou ficar vedando acordo, conciliação, transação, baseado no princípio da indisponibilidade do interesse público? Para que eu vou ter que mandar tudo para o judiciário, por exemplo, para o judiciário resolver e ficar inchando o judiciário com coisas que eu poderia resolver através de meios alternativos de resolução de conflitos? Então, hoje, não temos dúvida de que, primeiro, é possível sim que a administração pública ela determine a possibilidade de meios alternativos de resolução de conflitos, e mais que isso, é até aconselhável que isso aconteça. Quanto mais a gente consegue resolver os problemas que a gente tem, os conflitos que a gente tem, inclusive a administração pública, através de meios alternativos, melhor. Eu vou garantir uma maior celeridade, eu vou garantir, de alguma maneira, também esse interesse público. Tá? Então, é possível, sim, a adoção de meios alternativos de resolução de conflitos. Só a título de exemplo, tá? Para quem quiser anotar alguns dispositivos. A gente tem, como eu dei o exemplo, o artigo 17, parágrafo 1º da Lei de Improbidade Administrativa, que é a Lei 8429 de 92. Ele hoje traz a possibilidade do acordo de não persecução civil. É um acordo que pode ser feito, então, dentro da ação civil de improbidade administrativa, inclusive na fase recursal. A gente teve, há algum tempo atrás, uma decisão do STJ com relação a isso. A gente tem a possibilidade de meios alternativos de resolução de conflitos. Lá no artigo 23A da Lei 8987 de 95, que é a lei que trata de concessão de serviços públicos, e é possível que num contrato de concessão de serviço público eu tenha a adoção desses meios. Temos também uma previsão lá no artigo 11, inciso 3, da Lei 11.079 de 2004, que é a Lei das Parcerias Público-Privadas, que também são contratos de concessão de serviço público e possibilitam a adoção também de meios alternativos de resolução de conflitos. E o último artigo que eu quero anotar com vocês, eu vou pegar ele aqui porque é uma lei nova. Na lei nova eu ainda não me lembro de cor todos os artigos, que é o artigo 151 da Lei 14.133 de 2021. Artigo 151 da Lei 14.133 de 2021. Que lei que é essa, gente? É a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos. E aí, lá no artigo 151, a partir do artigo 151, eu tenho um capítulo específico agora justamente para esse assunto, para os meios alternativos de resolução de controvérsias. Então, é possível que eu tenha a adoção de conciliação, mediação, comitê de resolução de disputas e arbitragem
nesses contratos firmados pela administração pública. Tá? Porque, de novo, para garantir uma forma mais eficiente, né, uma forma mais que seja um pouco mais rápida para resolver essas controvérsias que venham a surgir nos contratos administrativos. E isso não faz com que eu esteja relativizando o princípio da indisponibilidade do interesse público, não, tá? Porque aqui a ideia é que eu estou garantindo também o interesse público ao resolver essas controvérsias de forma mais rápida, de forma mais eficiente.